acontecendo. Pronto. Gente, o ideal para vocês ouvirem é vocês estarem de fone, tá? É o ideal para que vocês possam ouvir. Quem está sem fone, fica mais difícil. Eu até coloquei isso numa das mensagens lá do grupo, né? Tá? Deixa eu até pôr aqui. Tá? Porque senão eu não consigo gravar se não for aqui pelo computador. E o computador ele não tem um volume tão alto como o celular. Então ele é meio baixinho. Então o fone é importante, tá? Estarem de fone, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estranho. Tá todo mundo me ouvindo ou não? Para mim tá bom, tá ótimo aqui. Oi? Estão ouvindo, né? Estou ouvindo perfeitamente. Tá. Engraçado, tem um só que não está conseguindo ouvir, pelo jeito. Estou ouvindo certinho. Bom, vamos lá, vamos compartilhar. De qualquer jeito, isso vai ficar gravado, tá, gente? Então, vocês vão ter como ver depois. Tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vai... Depois de tudo isso que aconteceu hoje, que dia longo é esse sábado, meu Deus. Gente, procura fechar o microfone agora, tá? A gente começar aqui, eu vou começar a explicar. Se vocês tiverem pergunta, pode abrir o microfone e me perguntar, tá? Qualquer momento, se quiser acenar ou jogar no chat, tem uma pergunta, pode jogar no chat também, fiquem à vontade, tá? Mas pode me interromper. Só sempre lembrando, quando alguém estiver fazendo uma pergunta, deixa eu responder primeiro para lançar outra, senão vai ficar confuso, tá? Vai ficar que nem a live de ontem que eu falava de uma pergunta e já tinha gente mandando 10 perguntas em cima, tá? Então, procurem só acertar essa questão das perguntas, tá? Isso, gente. Vamos fechar o microfone, por favor, aí para não ficar barulhento, tá bom? Tá? Deixa os microfones fechados aí, né? Vamos lá. Petit Lenormand. Com Douglas Omit, comigo. Tá? Primeiro ponto. Quem eu sou para estar aqui falando de Petit Lenormand, né? Por que eu estou aqui falando de Petit Lenormand? Que experiência eu tenho nessa área para estar falando, dando aula? Tenho alunos que estão como profissionais. Tá? Vou contar um pouquinho da minha história. Tá? Eu comecei com o Petit Lenormand muito cedo, com o Petit Lenormand, isso foi na década de 80, para vocês terem ideia. Eu tinha 14 anos, eu tinha uma tia minha que era cartomante. Deixa eu só mandar aqui um recado aqui. E ela começou a me incentivar a estudar o tarô, né? Não esqueceu do corpo, não? Não? Não. Gente, vamos fechar os microfones, gente. Tati Maia, por favor, fecha o microfone. Isso, obrigado, Tati. Então, assim, essa minha tia, ela começou a me ensinar o tarô, né? E a filha dela não gostava do tarô, porque a mãe já mexia com tarô, e a filha dela lidava com o Lenormand. Ela jogava Lenormand. Claro que naquela época a gente não tinha conhecimento do Lenormand, para a gente era baralho cigano, né? Isso em 1985, eu tinha 14, 15 anos. E foi um dos meus primeiros contatos com o Lenormand.
Foi ali que eu comecei a saber da existência do Lenormand. Era ainda aqueles baralhinhos que vendiam em casas de Umbanda, era bem simplesinho, durava pouco tempo, ele já rasgava, tinha que comprar outro, mas era bem baratinho, né? E a gente começou, era inclusive uma versão brasileira do Piatnik, né? Que é um clássico francês, né? Que é esse baralho aqui, né? Era uma versão desse aqui, muito similar ao Piatnik, mudando algumas coisas para não ser processado, né? Então, era uma versão desses aí que tinha aqui no Brasil. Então, eu comecei a aprender ali. Eu tive aquele primeiro contato e comecei a brincar com o Lenormand, comecei a pegar de forma muito intuitiva e imagética mesmo, muito baseado na imagem, sem um estudo mais profundo do Lenormand. E o tarô que minha tia começou a me passar. Isso na década de 80, isso. Né? Eu já comecei ali, naquela época, já tinha o livro do Jung, o tarô, tinha aquele tarô adivinhatório, né? Eu já li esses livros posteriormente, daí isso já na década de 90, aí começou a surgir outros livros no Brasil, surgiu aquele 78 Graus da Sabedoria, da Raquel Pollack, né? E daí também li todos esses livros e aí tive curso com um rapaz na época que era um tarólogo aqui de Curitiba, o Bernardo, me deu uma série de dicas e meio que me deu umas aulas particulares, né? Sabe? Então, aí eu fui me desenvolvendo no tarô, mas era uma coisa muito para mim o tarô, sabe? Era para mim e para as pessoas próximas, era muito para os meus amigos, para as minhas primas. Eu sou da minha geração, eu sou praticamente o único homem, tem eu e mais uns 2 primos. O resto é tudo mulher. Então, assim, nós somos em média de uns 70 primos. Meu pai tinha 9 irmãos e minha mãe tinha 9 irmãs. Irmãos e irmãs, né? Então, é uma família muito grande. Então, eu jogava carta para todas elas, né? Praticamente as primas são minhas cobaias, né? Sempre brinco, eu não tenho irmã, mas assim, tenho primas. São minhas cobaias, tá? Então eu comecei muito cedo, comecei a estudar muito nesse sentido e começava a dar certo as coisas que eu falava, as coisas que eu via nas cartas, inclusive previsões para mim de problemas de saúde que eu tive. O jogo me mostrou e eu fui realmente falando e fui aprendendo o tarô. A minha formação inicial eu comecei o meu trabalho na terapia holística como acupunturista. Essa era a minha formação. Eu fui praticante de Kung Fu e Tai Chi desde muito cedo. Desde os meus 12 anos, eu comecei a praticar arte marcial aos 7, e aos 12 eu conheci o Kung Fu e o Tai Chi e fui praticando o resto da vida. Até hoje eu tenho feito menos. Principalmente porque eu tenho alguns problemas na saúde que eu não posso mais fazer o Kung Fu, principalmente. Mas o Tai Chi não. Tai Chi, Yoga, eu dei aula de Yoga há muitos anos também. Então, mas essa época, aos meus 18, 19 anos, eu já era acupunturista, já atendia com acupuntura. Eu tinha em média de 40 pacientes por semana de acupuntura, né? E então eu trabalhava muito nessa área. Quando chegou mais ou menos na década de 90 alguma coisa, não lembro exatamente o ano, a medicina vai e pega a acupuntura, né? Tá? Pessoal, mantenha o microfone fechado, gente, por favor. Tá? Joia. Então, na década de 90, mais ou menos, daí a medicina vem e abarca a acupuntura, passa a ser uma especialidade médica. Legalmente, como eu já trabalhava há alguns anos, eu tinha a permissão legal para continuar atendendo, só que os planos de saúde começam a oferecer acupuntura por menos da metade do preço do que eu cobrava na época. Então, uma semana eu tinha 40 atendimentos semanais de acupuntura, na outra eu tinha 1, 2. Né? Então, aquilo foi uma quebra muito profunda no meu orçamento mesmo. E eu tive que começar a fazer outras coisas para realmente me sustentar, para manter minha vida profissional. E daí que começou a ideia de abrir o tarô e o Lenormand profissionalmente. Tá? Eu comecei trabalhando com o tarô profissionalmente, porque o Lenormand, a gente não tinha nenhum conteúdo mais profundo que você entendesse o sistema do Lenormand. Era muito na base do baralho cigano, de entidades. Nessa época eu cheguei a desenvolver num centro espírita.
trabalhei com ciganos, aprendi muita coisa dentro desses centros espíritas. Nessa época, 1990, alguma coisa, tive contato com o trabalho da Kátia Bastos, que é a fundadora da Escola Brasileira de Petit Lenormand, que ela lançou da Tribo Cósmica, não sei se todo mundo conhece. A Kátia Bastos é uma médium do Rio de Janeiro que tem a Tribo Cósmica, e a principal entidade que trabalha com ela é uma cigana. E essa cigana lançou um baralho dela que é baseado no Petit Lenormand, que ela chama de tarô cigano. Então, existe uma série de rituais e magias ciganas que essa entidade se utiliza, e uma delas envolve esse baralho cigano, que é um tarô cigano. Então, na época, ela lançou esse tarô, foi na década de 90, eu comprei esse tarô, na época, comprei o livro dela e estudei muito esse livro dela, e treinei muito com esse livro dela. Mas eu não sentia uma firmeza para trabalhar com o baralho cigano a nível profissional, porque justamente ele me passava passava essa questão de uma falta de um embasamento mais profundo para você atender. Tinha pessoas que sentavam na minha frente e eu com o baralho cigano fazia uma conexão muito forte com ela e aquilo fluía maravilhosamente bem. E tinha pessoas que sentavam na minha frente, eu abria o baralho cigano e eu não conseguia simplesmente dizer nada para a pessoa, porque faltava uma técnica mais profunda, era muito intuição, sabe? E isso não me dava segurança para realmente atender profissionalmente com o Petit Lenormand. Já o tarô, existiam muitos livros e muitas teorias, você já sabia quando surgiu o tarô, de onde que ele era, entendeu? Todo esse trabalho do tarô. Então, eu comecei trabalhando como cartomante com o tarô. Tanto que nessa foto, vocês veem, essa foto eu estou em Portugal, né? Foi onde eu morava lá em Portugal. E eu estou com o tarô na mão, mas aqui na minha frente é o Petit Lenormand estendido. Não sei se vocês perceberam, né? É o baralho, as cartas do Igor, né? Que está aqui na minha frente, que é um Petit Lenormand, tá? Então, e eu comecei a atender profissionalmente com o tarô, nessa época, mais ou menos, 90 alguma coisa. E daí que eu conheci o Ney Naif. Eu conheci o Ney Naif em 2003, e a partir disso eu me profissionalizei mesmo. Comecei a dedicar no tarô como a minha principal forma profissional, né? Estudo desde lá, desde 2003 com o Ney Naif, cursos presenciais, cursos online com ele. Online a gente começou de uns anos para cá, né? Antes era só presencial, quando ele ia a São Paulo eu sempre estava presente. Durante muitos anos, eu refiz todos os cursos, há poucos, mais ou menos uns 5 anos atrás, em 2015 mais ou menos, eu voltei a refazer todos os meus cursos que eu já tinha feito com o Ney. Eu fiz uma reciclagem total, eu achei que a minha cabeça estava muito rígida, eu falei, não, eu tenho que reciclar tudo, e reciclei tudo, né? Então, o meu trabalho principal foi com o tarô. É claro, nunca larguei o Petit Lenormand, ele sempre esteve comigo, sempre estudando, sempre abrindo, mas até que eu consegui entender a estrutura dele, como que era a funcionalidade dele. Quando deu esse estalo, daí o Petit Lenormand hoje é meu principal oráculo. A minha primeira mão que eu abro numa consulta é o Petit Lenormand, é a mesa real. Aí, no segundo momento, sim, que eu vou pensar se existe a necessidade do tarô, de dar uma olhada em outro tipo de oráculo. Mas, gente, sinceramente, eu só abro o tarô quando a pessoa me pede ultimamente, porque normalmente o Petit Lenormand traz todas as respostas, tá? O tarô, eu uso muito esses dois oráculos, um com o outro, para fazer um trabalho mais profundo para a pessoa. Por exemplo, a pessoa ela faz... eu uso muito o Lenormand como previsão e o tarô como aconselhamento. Então, na mesma jogada, eu vou trabalhando com os dois oráculos dessa forma, sabe? Um trazendo conselho, não um contra o outro, para confirmação, não. Sempre um fazendo o trabalho de previsão e o outro com aconselhamento, tá? Então, isso eu trabalho muito. Tenho até um vídeo meu no canal da Tânia falando sobre essa técnica de como eu trabalho. Funciona muito bem. É muito bacana fazer dessa forma, tá? Realmente eu aconselho quem conhece os dois oráculos a trabalhar dessa forma ou fazer algo adaptado a isso, tá? Tem uma formação terapêutica formada em acupuntura, massagem indiana, eu até acho que pus aqui, ó. Acupuntura, yoga, massoterapia, Petit Lenormand, tarô, hipnose, terapia de vidas passadas, radiestesia, constelação familiar, tá? Tenho toda uma formação terapêutica, né? Fui professor de hipnose clínica, dei aula de hipnose clínica. Acabando a pandemia, pretendo voltar a trabalhar também com hipnose clínica, a parte de dar cursos de formação para hipnoterapeutas, né? E a constelação familiar, que é a minha... Até faltou um S ali na constelação familiar. Me corrigir depois.
E a constelação familiar, que é a minha paixão. Eu realmente acho a constelação familiar fantástica, né? Quem não conhece, aconselho a conhecer. E hoje trabalho muito o Lenormand com a constelação familiar, né? Não como forma de predição ou de consulta. Não, o Lenormand, ele trabalha na constelação individual dentro do campo morfogenético de mostrar o que está acontecendo, quais são os emaranhados da pessoa. Aí não tem nada a ver com o trabalho de predição ou do trabalho de cartomancia. É outro trabalho totalmente diferente, tá? Então, hoje eu estou trabalhando muito nessas duas frentes, principalmente a cartomancia e a constelação familiar, mesmo porque eu não gosto de fazer hipnose pelo online. Eu sei que tem muita gente que faz, mas eu não gosto, eu acho muito complexo a hipnose online. É a minha opinião, tá? Eu não me sinto seguro para fazer, tá bom? Mas assim, não critico quem faça. Eu acho que cada profissional sabe como fazer esse processo, tá? Tá certo? Então, essa é a minha formação. Trabalho desde 2003 profissionalmente com as cartas. Já vinha começando lentamente em 95, 96, mais ou menos. Em 2003, eu assumi realmente como profissão principal, tá? Desde 2007, comecei a dar formação em tarô, tá? Tenho vários alunos de tarô aí, nem sei mais quantos já me passaram pela minha mão do tarô. Alguns profissionais que dão, inclusive, aula de tarô hoje foram meus alunos, né? Há bastante tempo trabalho, né, com essa ferramenta. E o Petit Lenormand também, né? Já dou aula também há um bom tempo de Petit Lenormand. Mas com a pandemia a coisa realmente cresceu bastante, né? A presencial, por incrível que pareça, onde eu tenho menos público é Curitiba, porque Curitiba é uma cidade muito difícil, que é onde eu moro, sabe? Uma cidade onde existe muito preconceito com a cartomancia, porque em Curitiba você tem os dois extremos, ou você é do yoga, ou você é macumbeiro. Não existe outra opção. E a sociedade curitibana não vê com bons olhos a macumba, ou é aqueles que amam e vão, ou é aqueles que não vê com bons olhos. Entendeu? Então, Curitiba é meio complexo. E como eu transito pelas duas áreas, né? Eu tenho muitos clientes que são da Umbanda, que são, né, do Candomblé, da Umbanda, e me dou super bem com eles, adoro atender eles. Também tenho muitos clientes que são da área do yoga, que são dessa área mais oriental. Então, eu acabo sendo mal visto por algumas áreas aí, né? Mesmo no espaço aqui onde eu atendi antes da pandemia, aqui em Curitiba, quando eu atendendo lá, chegou os terapeutas irem falar com a dona o que um tarólogo estava fazendo lá, para vocês verem como é a mentalidade de Curitiba. É um lugar um pouco complexo, né? Tá certo? Mas a gente vai seguindo em frente, tá? Gente, onde surgiu esse baralho? Tá? Onde veio esse Petit Lenormand, que é um baralho... A Beatriz perguntou aqui como foi a escolha de trabalhar com isso, os prós e os contras. Olha, Beatriz, foi bem difícil, tá? Porque, assim, a maior parte da minha família não me apoiou na época. Foi uma coisa muito difícil, foi muito complexo. Porque é uma coisa, não é, muita gente, até hoje, né? Esses dias eu pus no meu story do Instagram se você considerava a cartomancia uma profissão. Teve muita gente que falou que não considerava, entendeu? Inclusive clientes meus que fazem consultas regulares comigo falando que não consideram uma profissão. Então, existe um preconceito ainda muito grande nesse sentido. Então, foi difícil, foi muito complexo. Hoje que eu estou chegando, graças a Deus, num lugar bacana, onde eu tenho reconhecimento, tenho uma clientela, as coisas estão fluindo, mas foi realmente bastante complexo. Tá? Os prós é que você faz algo que você ama, que você faz algo que você tem uma paixão, pelo menos eu tenho uma paixão muito grande pelo Lenormand. E os contras é que existe esse preconceito, existe essa dificuldade aí das pessoas em aceitar como profissão, né? Tá, deixa eu só passar a senha aqui. Eu já passei a senha, mas vamos passar de novo. Douglas, eu acho que as Oi. pessoas confundem muito a espiritualidade, elas têm a dificuldade de aceitar como profissão, porque elas colocam a espiritualidade, no caso, como se fosse algo misturando, e não é por aí. Exatamente, exatamente. O grande problema é que no Brasil se vincula muito a cartomancia com espiritualidade, tá?
Isso é muito complexo, porque na realidade não necessariamente existe esse vínculo, sabe? Você não precisa ser um religioso para você abrir cartas, entendeu? Você não precisa disso, né? Apesar que você pode ser, não tem nada contra isso, mas você não precisa ser. Você pode ter uma pessoa realmente que não tenha nada a ver e realmente leia cartas. Diga, Beatriz. A Beatriz levantou a mão lá. Até porque a gente conhece muitos oraculistas que não necessariamente têm uma religião, né? Exatamente. E essa coisa de dizer que não pode cobrar porque é a serviço da espiritualidade isso é coisa de kardecismo, né? Porque isso. tudo para eles é caridade. Caridade a gente tem que entender que oráculo também é uma forma de trabalho. Exatamente. É uma profissão. Eu preciso pagar. Eu não posso chegar para o cara do mercado e falar assim, olha, eu sou oraculista, então o senhor me dá comida aí de graça porque eu faço caridade para a sociedade. Eu não posso fazer isso, né? O cara não vai entender muito isso. Diga, Leandro. O negócio é que teve uma vez a espiritualidade me falando. Eu tinha muita dúvida com relação a cobrar por uma consulta. Eles viraram para mim e falaram assim: filho, você tem que pagar seu aluguel, você tem que fazer compras, você tem que comprar roupa, você tem que comprar sapato, você tem que tratar de toda a sua parte de necessidade física. Você vai tratar isso como? Exatamente. Nós não precisamos de nada disso. Exatamente. Mas você precisa. Isso é um trabalho, tem que cobrar. Exatamente. É isso mesmo. E, gente, assim, você não precisa ser médium para ler cartas. Eu não sou médium, gente. Eu não tenho incorporação, não tenho evidência, não tenho nada. E leio cartas. Então, assim, você não precisa ter esses dons. Não é necessário um dom mediúnico para você trabalhar com as cartas. Isso que as pessoas têm que entender. E outro lado, se você sair do Brasil, médium fora do Brasil cobra. Aqui no Brasil que ficou essa cultura do médium não cobrar. Estados Unidos é muito comum você ir num vidente. Se você vai num trabalho do vidente, o vidente vai te cobrar o serviço dele. Entendeu? Então, isso ficou muito enraizado no Brasil em função do Chico Xavier, que tinha essa mentalidade de cobrança, né? De não cobrar. Né? Eu admiro muito o Chico Xavier, mas ele trouxe essa questão, né? Que foi complicado. Para mim foi bem difícil, mas estamos aí, estamos firme e forte, né? Superei, graças a Deus. Tá? Gente, o surgimento do Petit Lenormand. Gente, o Petit Lenormand ele surgiu em 1798 na Alemanha. Tá? Ele não foi feito pela Madame Lenormand. Madame Lenormand nunca viu o Petit Lenormand, tá? E nem foi feito pelos ciganos. Tá? Isso já tem, gente, isso não é discutível, tá? Isso não é algo que a gente pode ter opinião diferente. Isso é prova histórica. A gente tem documentos que provam isso, tá? Isso já é uma prova, já tem provas documentadas que provam essa situação, tá? Então, o Lenormand, ele não precisa realmente, ele não tem esse vínculo com outra origem. Ele foi feito na Alemanha, em 1798, por Johannes Caspar Hechtel, eu acho que é assim que pronuncia, não sei direito a pronúncia, né? O alemão é uma língua difícil de pronunciar, não faço a menor ideia como se pronuncia. E ele foi feito com uma tentativa de fazer uma compilação de um jogo de tabuleiro e também da cartomancia alemã antiga. Ele não era ignorante em cartomancia, não. Como muita gente fala, já vi muita gente falando por aí que era um jogo de tabuleiro que virou cartomancia. Não. Ele tinha consciência, sim, do aspecto cartomântico. Existia uma tradição alemã de cartomancia de não sei quantos anos, porque a gente não sabe, isso era passado de mãe para filha. E na Alemanha, nessa época, uma das prendas das moças era ler cartas. Uma moça prendada, quantas moças nós temos aqui? Nós temos, acho que a maioria são moças, né? Aí são mulheres. Né? Então, se vocês leem cartas, vocês são prendadas. Na Alemanha antiga, era uma prenda de uma mulher. Ela falava, se ela ia casar, ela falava assim, ela sabe cozinhar, sabe limpar a casa, sabe costurar roupa e sabe ler cartas. Nossa, que bacana como ela é prendada, entendeu? Era essa visão que se tinha na Alemanha. Então, isso era passado de mãe para filha. Era uma cartomancia alemã que já existia, que a gente não faz ideia de quando começou. 200 anos antes, 300, a gente não sabe. Pode ter sido. A gente realmente não tem essa informação com dado histórico. O que a gente sabe
é que o Johannes Caspar Hechtel, quando ele forma esse baralho, ele pega uma compilação dessas tradições cartomânticas da Alemanha e ele faz associação com esses símbolos. Eu estou até com o Lenormand aqui original, né? Uma cópia da Carla Souza, uma edição da Carla Souza, do baralho original, do primeiro Lenormand, que esse aqui que foi feito pelo Johannes Caspar Hechtel, né? É esse aqui. Ele usa esses simbolismos, essas imagens que a gente tem aqui, né? Que na escola brasileira é tão valorizada, que nem o navio aqui, eles são para lembrar o simbolismo do naipe e da numeração em cima. Eles não estão desconectados, eles estão conectados. Existe uma conexão aí. Por exemplo, o navio, deixa eu até ver aqui, que de cabeça eu não sei o que é o quê. Vamos ver aqui, deixa eu achar aqui. O navio era uma carta ligada ao comércio, era, se eu não me engano, 9 de espadas. Vamos dar uma olhada. Deixa eu achar o navio. Aqui, ó. 10 de espadas, né? Então, era uma carta ligada ao comércio, sabe? O 10 de espadas, na cartomancia tradicional alemã, era uma carta ligada ao comércio. E daí ele coloca um navio para simbolizar esse comércio que existia. Essa ida de barco para troca de especiarias, né? Tudo que acontecia na época desses comércios por navio. Então, existia uma relação entre essas imagens com a tradição da cartomancia alemã. E ele foi genial, porque ele tinha vários livros, esse autor. Ele era um escritor, né? E morreu cedo com uma peste lá que tinha um coronavírus da época que teve na Alemanha, né? Pegou ele e ele acabou morrendo cedo, o Johannes Caspar Hechtel, né? É isso mesmo, seria prendado, viu? Estou respondendo o chat aqui, gente, só isso. Voltando. Então, ele tinha vários livros e me parece que ele tinha ideias iluministas ali no meio das cartas. Ele colocava algumas ideias. O Urso dá a entender isso, né? A gente, depois, quem for fazer o curso, a gente vai falar melhor disso. Tá? Então, essa era a ideia que se tinha. Ele traz essa tradição da cartomancia alemã e ele faz isso um jogo de tabuleiro. E nesse jogo de tabuleiro ele coloca as cartas junto para que você também pudesse jogar cartas, né? Tipo um pôquer, né? Não sei que jogos que tinham na época, mas tinham jogos de cartas também. Mas ele se utiliza, tudo isso ele faz no compêndio que ele chama do Petit Lenormand, que na época não era Petit Lenormand, era o jogo da esperança. Tá? Esse era o surgimento do Petit Lenormand. Depois que ele morre, né? Ele morre lá, logo depois que ele cria esse jogo, esse jogo ele cria e ele morre 2 anos depois. Ele morre dessa peste que tinha na Alemanha, né? Do coronavírus da época. E esses direitos autorais ficam soltos na Alemanha, né? Desse baralho. E uma editora alemã, em 1845, deixa eu ver se eu pus aqui, ele vai pegar esse baralho e daí ele faz toda uma jogada de marketing, muda o nome desse baralho, ele compra os direitos autorais, muda para Petit Lenormand, dizendo, aí vem aquela história que a gente conhecia no passado. Era o baralho feito pela Madame Lenormand, que ela tinha feito o Grand Lenormand e o Petit Lenormand, que eram os 2 baralhos que ela usava, baseado em conhecimentos esotéricos, espirituais que ela tinha. Né? E daí faz toda essa roupagem do Petit Lenormand, né? E daí vem o Petit Lenormand francês, né? Quer dizer, primeiro ele sai na Alemanha, depois vai para a França, e se espalha muito rápido esse baralho, né? E ele é considerado uma sibila, tá, gente? Ele é um tipo de sibila. O que é sibila? Sibila significa sussurro. Tá? Então, são os baralhos de salão da época. Nessa época da Europa. Tinha na Itália, tinha sibilas italianas, tinha baralhos na Alemanha, era o Lenormand, depois vai surgir posteriormente outros. Então, o Lenormand ele é uma dessas sibilas que surge na Europa. E ele reflete nos naipes dele as classes sociais da época. Por isso, nós vamos ter aqui os ases, né? Eles vão representar a classe que está refletindo. Então, por exemplo, a classe não, a vida naquela modalidade. Que nem, por exemplo, o naipe de copas, o as é um homem. Então, eles falavam de como deveria ser a vida do homem na sociedade alemã daquela época. Você pega as cartas de copas, vai descrever isso, esse andar do homem, como o homem devia ser, como ele devia se portar, o que eram os valores do homem da época na Alemanha. A mulher também é o as de espadas, ela também vai falar de como deveria ser a mulher
Claro, dentro de uma classe mais burguesa, mais elevada na Alemanha, mas como deveria ser a postura dela, como ela deveria realmente se comportar, como deveria ser a vida dela, quais seriam os afazeres dela, entendeu? Fala dessa questão, tá? Então, os naipes eles vão ter essas características ligadas às classes sociais da Alemanha. Quando a gente for fazer o curso, aí quem ficar para fazer o curso da continuidade, eu vou falar bem detalhadamente disso. Isso é muito importante, porque isso vai te trazer uma contextualização do jogo. Quando você abre o Lenormand e você vê os naipes em volta do consulente, você sabe o que ele está vivendo. Porque tem a ver com as classes sociais da Alemanha na época. Tá? Douglas, eu lembrei Diga. agora que eu imagino o quanto que a Igreja Católica não deve ter influenciado nisso também, né? Claro. O Grand Lenormand, perguntaram aqui qual a diferença dos dois baralhos, o Grand Lenormand e o Petit Lenormand. Eu tenho um Grand Lenormand que eu comprei quando eu estive na França há uns anos. Vou ver se eu acho ele aqui. Ele é bem diferente, não tem nada a ver com o Petit Lenormand. Né? Só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. Achei aqui. O Grand Lenormand são 50 e poucas cartas, tá? Ele não tem, e ele tem várias imagens, várias figuras nele, diferente do Petit Lenormand, tá? Deixa eu mostrar, mostrar algumas cartas aqui. Olha, ele tem o naipe lá em cima, mas ele tem uma imagem no centro, ali embaixo ele tem figuras de ervas, situações, ele é muito complexo, é um simbolismo bastante... Tanto que eu comprei lá, eu achei fantástico, achei lindo, mas nunca consegui estudar e entender como é que joga isso aqui. Sabe? Nunca consegui realmente estudar ele mesmo, sabe? Né? Tá? Então vamos lá, gente, voltando. Então o Petit Lenormand era uma dessas sibilas que foram lançadas na Europa, e eu, a meu ver, eu acho que é uma sibila fantástica, né? Ele tem uma capacidade de leitura incrível. Né? Eu já estudei a sibila italiana, não consigo me identificar com a sibila italiana, ainda quero pegar e tentar mais ainda, vou achar outros professores de sibila italiana para aprofundar. Mas até hoje não consegui me aprofundar de uma forma que me desse... Né? Ele é muito lindo, eu achei ele muito lindo também. Estão falando aqui no chat, né, que ele é muito lindo. Eu achei ele maravilhoso, lindíssimo. Mas não consegui nada, nenhum material que me desse condições de usá-lo, sabe? Material que tenha muito pouco, então não consegui usar, tá? Então eu tinha essa questão. E ele foi relançado daí na Alemanha em 1845, realmente fez esse lançamento dizendo que era o pequeno baralho da Madame Lenormand, e daí, logo em 46, já foi lançado na França, e da França ele ganhou o mundo. Aí ele foi realmente para o mundo inteiro, ele realmente foi aclamado como uma sibila realmente, né, poderosa. Para vocês terem uma ideia, o primeiro registro do Petit Lenormand no Brasil é de 1852. Olha como ele chegou rápido aqui, sabe? Claro que com pessoas da corte portuguesa, né, que trouxeram ele. Então tem o registro dessas cartas estarem no Brasil. Mas não foi a cartomancia que começou a surgir aqui no Brasil. A cartomancia no Brasil começou com aquele baralho normal mesmo, baralho de jogar pôquer, de jogar truco. Começou com baralho assim. Depois é que o Petit Lenormand vai ser incorporado, principalmente depois do surgimento da Umbanda, das linhas de ciganos, é que daí começam a incorporar o Petit Lenormand nessa cultura. Nessa época ele chegou mais com a corte portuguesa e não fez muito, né, não deu grandes, não teve grandes mudanças ou grandes histórias, tá? Eu não conheço a sibila, sabe? Eu conheço a italiana, a Mirella está falando que é muito assertiva, né? Mas o Lenormand realmente eu acho fantástico, tá? E as sibilas eu não consegui ainda entender direito. Direito que eu digo assim, para ter uma fluidez nela, né? Tá? Tranquilo aqui, gente? Então, ela surge na década de 90, não lembro exatamente o ano, a Escola Brasileira de Lenormand, que usa, daí começa a chamar o Lenormand de baralho cigano. Ele é conhecido no mundo inteiro como Petit Lenormand, tá?
Para vocês terem ideia, na própria Alemanha hoje, você tem divergências entre cartomantes de como trabalhar com ele. Então, não é uma coisa que você diz assim, tem a escola europeia é tudo igual. Não. Você vai ter sotaques regionais. Então, você vai ter a escola alemã, por exemplo, de Nuremberg, que é o que a Carla Souza ensina. Você vai ter a Odete, por exemplo, que trabalha com a escola alemã, não sei de que região, que é de outra, que é diferente da Carla Souza, a visão da Odete das cartas. Você vai ter, por exemplo, na Europa, eu conversei com alguns cartomantes quando eu estive lá, tem escola francesa de Lenormand, tem escola holandesa de Lenormand, tem escola russa de Lenormand. Assim, a essência é muito próxima, mas daí muda alguns sotaques, né? Eu sempre falo assim que a minha leitura ela tem sotaque brasileiro. Eu comecei com baralho cigano aqui no Brasil. Então eu tenho alguns, digamos assim, vícios, né, de leitura que vêm dessa conexão com a escola brasileira, tá? Isso é normal a gente ter esses certos sotaques, digamos assim, tá? Olha, estão me perguntando aqui qual Lenormand eu vou usar de base para o curso. Nós vamos trabalhar, o Petit Lenormand é sempre um baralho só, não tem diferença, tá? Eu gosto de trabalhar com os mais tradicionais ou que tem uma postura tradicional. Por exemplo, eu gosto muito do colibri azul, né? Até a Rosa, que a minha aluna usa sempre ele, né? Porque ele é bem tradicional. Então, eu vou usar sempre esses baralhos que tem os naipes em cima, os baralhos onde o homem olha para a direita e a mulher olha para a esquerda, tá? Então, eu vou procurar sempre esses baralhos, ou que a foice corte à esquerda, que é as posturas tradicionais. Eu posso usar outro baralho? Pode, você pode usar qualquer baralho. Outro baralho que eu uso de vez em quando, que eu acho lindo e ele não é tradicional, é o do Ciro Marquese, né? Que é esse aqui. Ele é lindo, esse baralho. Pode usar, vai funcionar do mesmo jeito, tá? O importante é você convencionar na sua cabeça que baralho você vai usar, tá? Né? A escola que eu vou usar é a escola europeia, tá? Eu trabalho basicamente com a escola europeia. Eu não trabalho com a escola alemã, com a escola brasileira. Eu tenho sotaque brasileiro nas minhas leituras e nas aulas vocês vão perceber esse sotaque. Mas eu trabalho basicamente com a escola europeia, tá? Não é alemã, tá bom? Vamos em frente. Aqui nós vamos falar das diferenças das escolas, né? Nós vamos ter a escola, as cartas. Eu pus algumas cartas que vão ter diferenças aqui muito fortes dentro da escola brasileira e da escola europeia, tá? Então, eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho, rapidamente, claro, né? Por exemplo, a carta dos trevos, né? Eu vou pegar aqui, até para a gente ir conversando sobre isso. Eu vou falar aqui com o Lenormand alemão na mão, né? Que eu acho que vai ser mais interessante a gente trabalhar com essas imagens. Tá? Então, por exemplo, o trevo na escola brasileira ele ficou conhecido como a carta dos obstáculos. Tá? Na escola europeia, o trevo estava relacionado com a questão do ressurgimento da Alemanha depois do problema da guerra que ela teve, a Guerra Franco-Prussiana. O governo alemão plantou trevo na Alemanha e pôs o gado para pastar e foi o que levantou a economia da Alemanha. Então, ela tem uma história, uma relação de oportunidades, de cura, de crescimento. Então, assim, é outra visão em relação à escola brasileira, tá? Então, é uma carta que fala nesse sentido, ela é uma carta positiva. E é o 6 de ouros também, né? O 6 de ouros é uma carta positiva, tá? Dentro da escola alemã. Então, nós vamos trabalhar com esses sentidos, tá? Por exemplo, a árvore, né? Que é a carta 5, né? Eu vou falando rapidinho, gente, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, tá? Não vou pegar cada carta aqui, senão nós vamos sair daqui 11 da noite, tá bom? Já são 10 para as 9, né? A carta 5, a árvore, por exemplo, na escola europeia, onde ela toca, ela põe doença. E na escola brasileira, você vê a carta 5 muito como uma questão de crescimento, prosperidade. Na escola europeia, ela também fala disso, mas muito pouco. São algumas condições de contextualização que ela vai falar de prosperidade e crescimento. A maior parte ela vai tocar, vai por doença. Se você tem uma carta
carta 5 perto do coração, você tem um sentimento doente. Se você tem dúvidas... Michael Cranford está começando o seu dia trabalhando com Ana Maria, oi. Então, essa questão das cartas terem significados diferentes, né? Na minha visão, eu sinto, pela minha intuição, né, que eu trabalho também com ela, eu vejo, tem a gama de informação, por exemplo, o trevo, né? Ele pode ser obstáculo, mas pode ser sorte, pode ser uma situação boa vindo, né? Ou pode ser obstáculo mesmo, pequeno, mas um obstáculo para você passar, um desafio pequeno. E a árvore é a mesma coisa, ela pode ser trabalhada como uma doença ou como um crescimento, um enraizamento de algo. Aí eu acredito muito nessa questão das cartas ao redor, né? E da intuição também, que vem junto com tudo isso. Sim, então, assim... Oi. O contexto realmente vai ser muito importante, mas tem uma coisa muito importante, você não pode ficar deixando o significado da carta e alterando conforme a tua intuição, você vai errar. Não é por aí. Você tem que contextualizar a carta, mas você tem que definir a carta, o que ela simboliza para você, tá? Senão, a tua mente não trabalha dessa forma. Ela não pode ficar oscilando entre uma coisa e outra a cada leitura, senão você vai ter erro, tá bom? Isso é uma ilusão, a gente achar que a nossa intuição vai estar sempre afiada e achar que vai trazer a resposta do que ela está apontando. Não, tá? A gente tem que ter uma técnica, tem que estar pautado na técnica. Diga, Beatriz. Você pode explicar um pouquinho, porque você colocou aqui que as escolas são diferentes e a 36 ela está incluída. Dentro da escola brasileira, a 36 ela vem como sofrimento, certo? A escola brasileira fala da 36 como vitória, tá? É o sofrimento que traz vitória. Na europeia não tem essa vitória no final. Na 36, na europeia, realmente você perdeu. É sofrimento, é dor. É o Cristo levando a cruz nas costas e sendo pregado nela. É isso que a 36 fala. Tá? É diferente. É uma visão bem diferente. Na brasileira, você tem essa visão de que você vai ter aquele sofrimento para conquistar os céus. Mas os céus, na escola europeia, só vem depois que você morre. Então, você perdeu. Então, ela é uma carta de peso. Tá? É uma carta na escola europeia de peso. Tá bom? Tem diferença muito grande, tá? Outra coisa que é muito importante na diferença das escolas, distância, tá? Tem cartas na escola europeia que perto do consulente diz uma coisa, longe é totalmente contrário, tá? Diga, Leandro. Sobre a carta 36, ela está associada a 6 de paus. Isso. Em 6 de paus, a gente observa que é o quê? A pessoa que usufrui de uma conquista, né? Depois de tanta labuta, de tanto sofrimento, mas a pessoa usufrui. Não, você está falando de 6 de paus do tarô. Não tem nada a ver com 6 de paus do Lenormand. Não associa aqui não associa. Esse conhecimento. Não, a cartomancia alemã é totalmente contrária a essa cartomancia francesa e inglesa, dos 6 de paus do tarô. Esquece. Senão vai dar nó na tua cabeça. Tá? Não funciona. Nossa, então é bastante confuso, porque eu sou tarô, então assim, eu não trabalho com eu também sou, então por isso que eu estou te falando. Não associa, é complicadíssimo. Que dá errado. Dá errado, tá? Não associa. Dá errado, porque assim, a escola alemã, por exemplo, qual que é o naipe mais pesado no tarô na escola francesa e inglesa? As espadas, não é isso? Perguntando para mim. Isso. Sim, as cartas de espadas. Exatamente. As cartas de espadas são as mais pesadas. Na escola alemã, as mais pesadas são de paus. Entendeu? Olha a diferença. Exatamente. As espadas na alemã são as mais leves. Entendeu? Então é outra visão, não dá para você querer, não associa, tá? Não associa com o tarô que não funciona. Estuda e pronto. Sim. Olha, Luciana, você não consegue misturar as duas escolas. Você pode até fazer uma forma tua, tá? De você fazer uma leitura de em algumas cartas você ir para a escola brasileira, outras cartas pela europeia, mas assim, são coisas muito antagônicas. Não vai dar certo, vai ter problema, tá bom? A Raíssa perguntou primeiro.
Pode perguntar, Raíssa? Douglas, uma pergunta. Eu li um livro sobre Lenormand, que é do Petit Lenormand mesmo, pela escola europeia, e eles falam muito da lua. No Lenormand, eles falam como se a lua tivesse o mesmo significado da lua no tarô. Por eu também, tipo, conhecer muito mais o tarô do que de Lenormand, tipo, eles falam assim, é o mesmo significado do quando cai, tipo, a carta sozinha, tipo, é o mesmo significado que o tarô. E eu queria saber se isso tá certo ou não, ou, né? Não, não tem nada a ver. É outra visão. Não dá para você... Aquilo que eu falei para o Leandro, não dá para você comparar. São dois oráculos com duas culturas diferentes. Por mais que a Alemanha esteja na Europa, o tarô ele teve um sincretismo muito forte ali da questão da Itália, França, aquela... A Alemanha é uma cultura diferente, os valores que foram agregados ao Lenormand são diferentes. Então, não dá para você realmente fazer essa ponte das duas coisas. Beatriz, qual pergunta? Pode perguntar. Então, a gente sempre vai tender para o lado da cartomancia alemã. A Sim. gente nunca pode tender para um exemplo. As de copas no tarô é uma coisa e o as de copas dentro do Petit Lenormand é outra coisa. Então, Exatamente. sempre tendendo para o lado alemão. Exatamente. Quando você faz a leitura do Petit Lenormand, você vai respeitar a cultura que ele surgiu e as tradições que estão dentro dele, entendeu? Que foram colocadas lá pelo criador dele naquela época. E toda essa construção histórica que o Petit Lenormand fez para chegar na leitura hoje, tá? E você vai ignorar completamente esse outro lado dessa cartomancia francesa e inglesa. Se você misturar, vai dar errado, tá? Não vai dar certo. Você vai dar um nó na cabeça que você vai errar, tá bom? Então, você tem que ter uma coerência para que o método funcione, tá? Se você misturar as coisas, é a mesma coisa você colocar a cozinha no lugar da sala, entendeu? Só para a gente ter uma ideia mais concreta, eu acho que fica mais claro. Você colocar a entrada da casa na cozinha, entendeu? E a sala no fundo. Fica um troço, sabe, meio sem pé nem cabeça. Então, é importante você seguir a coerência simbólica da escola que você adapta, que você se identifica. Tá? Sendo a brasileira, sendo a alemã. Tanto faz, sendo europeia ou brasileira. Não interessa. Você tem que seguir a coerência simbólica dessa escola. Senão, vai dar meleca. Tá? Você vai errar. Tá? Eu falo por experiência própria, porque eu já me bati muito com isso. Tá? Não estou falando assim... eu já errei muito. E foram os erros que me fizeram aprender e entender esse processo. Na verdade, se você seguir pela escola alemã, né, optar por seguir, ela é bem fechada, né? E eu vejo que, assim, eu jogo, tenho minhas jogadas, e elas costumam dar 97% de certeza, mas eu fico de acordo com o que vem e com o conhecimento que a gente vai adquirindo. Como assim bem fechado? Mas eu acho que é a egrégora, que você vai internalizando a egrégora daquelas cartas, você vai conhecendo e a egrégora vai se formando dentro de você. Isso, exatamente. O que faz com que você leia é justamente a tua mente. Isso aqui, gente, é lindo, eu adoro, mas isso aqui é papel, tá? O poder de ler as cartas, de transformar isso em uma mensagem, está em nós, está no que você faz dentro da tua mente, tá? Mas como assim a escola alemã é fechada? Não entendi, Alicia. Não, é que eu vejo que ela tem muitos pontos que ela fecha em torno de uma determinada significação da carta e não dá aberturas, como você mesmo demonstrou aí falando. É uma visão que não, mas a se você pessoa pegar opta a escola brasileira vai ter a mesma visão, vai ter que a carta vai estar falando disso também. Eu acho que eu entendi o que ela está falando. Eu acho que ela está falando no sentido de que a escola alemã é meio que assim, é pau, é pedra, e na escola brasileira já abrange mais, você pode abranger os significados das cartas. Eu acho que é isso que ela está tentando te explicar. Sim, mas na verdade, eu entendi, Beatriz, o ponto que eu estou falando para vocês é que na escola brasileira também existe uma diferenciação das cartas. O problema é que nós brasileiros deixamos tudo em função da intuição. E isso não é o correto. Você tem que ter uma metodologia para a tua mente se adaptar na hora da leitura. Se você não fizer isso, você vai errar com o tempo. Você vai perceber que vai ter erros. É isso que eu estou falando. Tá? Tenho 20 anos de prazo que eu sei que eu estou falando. Se você não tiver uma direção simbólica precisa de uma carta, você vai cometer erros. O contexto muda muito a situação? Muda. Mas você tem que ter claro na tua mente o que aquela carta está falando. Entendeu? Nesse sentido. E a escola brasileira também tem os sentidos muito claros. Tá? Eu tenho formação na escola brasileira. Eu estudei com a Tânia Durão,
Tânia Durão é minha amiga, então, assim, a escola brasileira também é fechada nesse sentido que você está falando, como a alemã. Ela também tem a visão clara de cada carta. E você tem que obedecer. Se você não obedece, aí é outra questão, mas é porque nós temos o hábito de tudo levar para a intuição. Se você tem todo esse hábito de levar para a intuição, você não precisa estudar o Lenormand, entendeu? Aí você leva para a intuição, e daí faz com a mediunidade, é outro processo. Entendeu? É isso que eu estou falando. Mas se você quer ter uma técnica realmente aprimorada de Lenormand, você tem que obedecer as regras do sistema, seja brasileiro, seja alemão. Tá bom? É isso que é importante. Não, o significado das cartas, eles precisam existir, até porque ele vai complementar, né? Só que como uma carta ela tem vários significados, dentro da jogada tem a contextualização, né? Que você vai, ao ler, você precisa ter ela afinada, que não é espiritual, é intuição mesmo. Você pode ter a linha espiritual, ou você pode, mas eu acredito muito na intuição que vem, mas ela vem do conhecimento, porque você passou do inconsciente e foi para a essência, né? Na leitura realmente de alma para alma. Leandro, por favor. Tem uma questão aí importante sobre a questão de estudar as cartas. Isso aí foi debatido com muitas pessoas que já conheci pela vida. E, gente, é o seguinte, precisa realmente... Isso que ele está falando está absolutamente certo, concordo plenamente. O problema é que, se a gente não estudar o significado das cartas, o significado real delas, e todo o seu contexto, respeitando essa questão da escola também, igual ele está falando, se a pessoa ela é médium, ela é sensitiva, e ela está sujeita às transmissões espirituais, seja por meio da intuição, ou seja, a transmissão clara mesmo, pode aparecer qualquer tipo de entidade ali e induzir a pessoa a ter uma leitura errada. Mas se você tem um prévio conhecimento das cartas e você tem uma segurança desse conhecimento, a segurança é a sua maior proteção contra a espiritualidade que está ali para te conduzir ao erro. Perfeito, Leandro. É isso mesmo. Perfeito. Outro aspecto, gente, tem pesquisas científicas, não sei o que estou falando, tem pesquisas científicas que chegaram à conclusão, a neurociência fez estudos sobre intuição e chegou à conclusão que 80% das intuições que as pessoas dizem ter intuição são resposta das nossas sinapses nervosas das últimas 24 horas. Tá? Então, assim, não estou dizendo que intuição não exista, eu estou dizendo que hoje em dia todo mundo fala de intuição sem realmente ter uma intuição de verdade. Não digo que todos não têm, não é isso, mas existem pessoas que a gente vê que não têm e estão achando que estão abafando com a intuição, estão falando aquilo que vem na cabeça. Entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um critério, você está lidando com a vida das pessoas. É algo muito sério o que você está fazendo uma cartomancia. Então a gente tem que ter método, você tem que ter direção simbólica. O Ney mesmo em congresso chegou de falar para a gente isso. Gente, por que você acha que a sociedade tem preconceito com cartomante? Com tarólogo, com cartomante? Por que isso? Porque nós não somos coerentes. Nós ficamos, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Gente, tem que ter uma coerência simbólica mínima. Senão não adianta nem você estudar. Então não estude, então leia por intuição. Entendeu? Então você não precisa estudar. Então existe a necessidade de você estar se adaptando a uma escola, se adaptando a uma forma de você entender o baralho. Você tem que ter um contexto simbólico, uma direção simbólica para você poder ler. Em cima disso vai se formar o contexto que vai ficar clara aquela mensagem. Tá? E as coisas vão fluir melhor. Tá bom? Eu lembro o Geraldo Scapassassi, ele tem livro de Lenormand, né? Ele, eu acho que foi um dos primeiros pioneiros no Brasil a trabalhar com Lenormand, a divulgar e dar curso de Lenormand. Uma época eu falei para ele assim, Geraldo, eu tenho muita vontade de realmente me aprofundar, ficar só no Lenormand e deixar o tarô em segundo plano e assumir o Lenormand como o primeiro plano. Ele falou para mim, Douglas, é um peso grande, é sem cuidado, hein? Pensa bem. Ele falou para mim, sabe? Porque tem muito de misticismo dentro do Lenormand e as pessoas têm dificuldade de entender a parte técnica mesmo, sabe? Então vamos procurar entender esse processo. É importante a gente entender e estudar. Tá? A própria Tânia. A Tânia tem uma intuição afiadíssima. A Tânia tem uma sensibilidade fantástica. A Tânia Durão.
o que ela fala nas lives dela, o que ela fala comigo quando a gente bate papo. É muito importante estudo, é muito importante entender a direção simbólica das cartas, é muito importante a gente estar antenado com o que o baralho está mostrando, né? A própria Tânia fala isso, tá certo, gente? Vamos seguir em frente? Gente, distância. Tem cartas na escola europeia que ela muda completamente de significado conforme a distância. Por exemplo, a montanha. Vou dar um exemplo rápido para vocês. A montanha, se ela está longe do consulente, ela significa ajuda. Ela significa um amigo que está te ajudando. Se ela está perto de você, ela é um opositor, ela é um obstáculo. Tá? Então, você veja que isso é uma diferença muito grande. As cartas na escola brasileira e europeia, elas têm... que coisa, tem algumas pessoas que não estão conseguindo ouvir, né? Ela tem essa diferença dessa questão de que sempre tem um significado perto e um significado longe. Sabe? Então, isso dá muita diferença entre a brasileira, que é sempre o mesmo significado. Sabe? A europeia é como se tivesse que estudar 2 vezes a carta. Ela aperta uma coisa, longe a outra. E tem algumas cartas que no meio do caminho é outra coisa ainda. Tá? Então tem esse detalhe também da diferença das escolas, tá? Vamos seguir em frente aqui. Gente, os naipes. Na escola europeia, os naipes são de suma importância, tá? Porque eles vão contestar, eles vão ajudar a dar contexto. A gente fala que existem as famílias na escola europeia, né? E os naipes é uma das famílias. Que nem eu falei com o Leandro ali, né? Você veja, o naipe de espadas, é o naipe mais suave do Lenormand na escola europeia, tá? Ele fala mais de reuniões sociais, de coisas mais leves, mais agradáveis, de coisas alegres. O naipe de copas fala da rotina, do dia a dia da pessoa, daquilo que ela está vivenciando no dia a dia, dela cuidar da vida dela no dia a dia. O de ouro fala de ganhos e perdas, né? E o paus é o naipe dos desafios, é o naipe da sombra, é o naipe das dificuldades. Então, você consegue contextualizar muito a vida do consulente, o que vem no futuro dele, você olhando onde os naipes estão prevalecendo, onde os naipes estão fluindo bem, tá? Então, dentro da escola europeia, a gente trabalha muito com naipes. A gente faz até alguns exercícios. Quem for fazer o curso comigo vai ver, nós trabalhando os naipes mesmo, tá? Estão me vendo? A internet está dando problema aqui? Agora tá bom. Estão vendo? Tá dando problema, mas estamos se virando aqui. Ó, o Joé está dando aqui que deu uma queda no sinal da internet. Saiu, mas já voltou, já está normal. Voltou. Ó, que bom que vocês estão vendo. Gente, eu pus alguns exemplos aqui para vocês entenderem quando eu falo de distância na mesa real, tá? Então, ali eu pus um C do consulente, né? Deixa eu pôr uma canetinha aqui, um apontador a laser aqui, ó. Então, aqui seria onde está o consulente, né? Seja homem ou mulher. Então, na escola europeia, nós vamos analisar a proximidade do consulente às cartas muito próximas, que são todas essas aqui, mais roxinhas, que tocam o consulente. As próximas, são consideradas próximas ainda uma segunda fileira, tá? Mas ainda são próximas. Aí nós vamos ter as intermediárias aqui, e aqui as cartas distantes do consulente, tá? Que vai ter uma outra leitura, essas cartas distantes do consulente. Tá? Então, esse é um exemplo de como a gente trabalha na escola europeia. Você vai olhar sempre dessa forma, inclusive com uma carta tema. Vamos supor que aqui fosse uma carta tema. Os peixes também. Você também vai, um exemplo, né? Você também vai analisar esses peixes da mesma forma. O que toca ele, o que está perto, né? O que está mais ou menos perto, mas que ainda é considerado perto, e o que está longe. Que daí vai ter outro sentido. Isso tudo vai ser analisado dessa forma, tá? Eu pus mais exemplos aqui para vocês, né? Para a gente dar uma olhada, para vocês entenderem. Ó, deixa eu puxar vocês para cá. Isso, e aqui a mesma coisa, pus do outro lado da mesa, nesse canto aqui, ó, o que toca o consulente, né? O que está mais ou menos perto dele, mas ainda é considerado perto, e do outro lado, que é considerado longe, tá?
para vocês compreenderem bem essa dinâmica aqui, que é assim que nós olhamos sempre a mesa real dentro da escola europeia. Você vai olhar o tema, tanto o consulente como os temas, sempre com essa dinâmica de olhar. Com o tempo, isso vai ficando assim automático, né? O tempo você bate o olho, parece que você já vai vendo que está longe, que está perto, que está no meio do caminho. Né? A Cristina e a Rosa podem dizer aí, né? E a Gladys também, tá? Já fizeram o curso, já sabem que isso vai ficando automático, essa divisão aqui, ó, do tocando o consulente muito perto, mais ou menos perto, mas ainda influencia. Como é que eu sei se é lá ao longe ou lá ao longe? É só contar, ó. 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, 4. Então essa é mais longe. É aqui que realmente está as cartas mais distantes do consulente. Tá? Mesmo que ele saísse aqui na pontinha, o que que é perto? É isso aqui que toca ele e a próxima coluna. E o longe é o do outro lado. Tá? Eu pus uma mesa real para a gente conversar aqui, né? Para a gente brincar um pouquinho, né? Então, vamos supor, essa mesa real aqui, você vê, vamos fazer o consulente o homem aqui, ó. Ó. Né? Então, você veja que tem sobre a cabeça dele um peso, ó, uma cruz aqui, que mostra justamente ele pensando num sofrimento, num perigo, ó. Esse sofrimento, ele está forte, porque nós temos um sol dando energia a esse sofrimento. Então, ele está forte, ele está trazendo dúvidas, ó. Ele traz dúvidas sobre o crescimento, sobre os projetos dele aqui, ó, embaixo. Né? Talvez projetos ilusórios sobre dinheiro e trabalho aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente vê aqui, onde está o consulente? Está aqui. Tá? Essas são as cartas que tocam ele, são as mais próximas. As cartas ainda próximas são essas que vão mais uma casa, ó, até 2 casas longe dele, ó. E a mais distante vai ser essa aqui, as cartas longe dele. Tá? Vão ser essas aqui. Para a gente entender uma mesa como a gente olha dentro. Vamos supor que eu quisesse falar do trabalho dele. Ó, trabalho nós vemos na escola europeia na Lua, tá? Então, aqui, ó, vê aqui o trabalho dele, mostra obstáculos aqui, ó, tá? Essas seriam as cartas mais próximas desse trabalho, até a segunda casa, ó, essas aqui, onde eu estou marcando. O resto seria tudo cartas intermediárias e as cartas longe seriam aqui. Poderia até pegar essas 2 fileiras aqui de carta longe. Tá? Então, uma ideia, essa é a dinâmica do olhar. Né? Vamos supor que nós fôssemos ver aqui algum negócio, ele quer perguntar de um negócio que ele vai fazer. A gente vai olhar o navio, que está inclusive na carta casa 3. Quando a carta está na casa dela, aquilo é forte na vida da pessoa. Então, ela pode ter um negócio, uma viagem, alguma coisa muito importante nos próximos tempos aqui dela. Tá? E aí nós vamos olhar em volta desse navio para ver como está esse negócio. Aqui o negócio está meio complexo, né? Ó. Nuvem, cobra, né? Tá, não. Tá meio enrolado esse negócio aqui, ó. Tá? Até 2 casas para a gente ver aqui, ó. Tá? E as casas longe vão ser essas aqui, tá bom? É aqui que você vai realmente conseguir ter a certeza de todo o processo. Mas você vai olhar todo o jogo em função do navio. Todo o jogo em função da Lua. Não é só o que toca a ele, tá bom? Aqui eu fiz um outro jogo, né? Um outro jogo, vamos supor que a consulente seja o rapaz, que seja essa casa central aqui, né? Esse rapaz, ou sei lá, um senhor, não lembro, tá? Esse jogo eu peguei de cliente, né? Mas faz tempo já, esse jogo é do ano passado, então eu não sei quem foi, tá? Então aqui a gente vê aqui o consulente, você veja que ele está com soluções em volta dele, ó. Ó, talvez tenha algum segredo aqui que ele esconda, né? Tá? Pode ter perdido alguma coisa. Aqui pode ter até um roubo de carro, ó. Que ele até recupera logo, né? Tá tocando ele aqui, né? Entendeu? Mas o que está em volta dele é isso aqui, né? Então, ó, os mais perto, depois vamos a mais longe, vai para 2 casas, né? Vamos aqui, ó, mais longe, mas ainda é considerada perto, né? Ó, pega tudo isso aqui. Opa, aqui eu acho que eu passei uma, né? Não, 2, tá certo.
2, né? Vem aqui, tá? E a carta longe, ó, 1, 2, 3, essa aqui, essa fileira. Tá? Diga, Leandro. Através do tarô, aliás, desculpa, perdão. Através do Lenormand, Petit Lenormand, é possível ver tempo de acontecimentos? Assim, quanto tempo Sim. vai acontecer tal coisa? Sim, sim. É possível, sim. Você tem como você tem no tarô também uma divisão da mandala por época, né? Por fases. Você pode desdobrar a mandala, por exemplo, até um ano, né? Isso. No Lenormand você também pode desdobrar o Lenormand até um ano, a mesa real. Tem técnica para isso também. Tá? Olha, interessante, não sabe. Gratidão. Tá certo? Tem sim, dá para fazer sim, né? Aqui a Ana perguntou, a árvore, ela quando está perto do consulente, costuma ficar mais atenta com a saúde, em relação à saúde do consulente. Quando ela está longe é porque a sua saúde está tranquila. De modo geral, confere? Sim, Ana, de modo geral é isso, tá? A carta da saúde, quanto mais longe, mais bem o consulente está. Mas existem outras cartas que, se elas estiverem em conjunto próximos ao consulente, elas podem, a gente tem que ficar atento. Daí você tem que olhar a carta da saúde como carta tema. Tá? Se essas outras cartas tocarem o consulente, 2 delas pelo menos, aí você tem que olhar as cartas da saúde como uma carta tema também. Tá? Se não tiver essas cartas próximas ao consulente, você pode realmente, a saúde está tranquila. Nessa pandemia, gente, o que eu vi de gente com Covid, gente que foi doente, gente que não ia pegar, eu não errei uma até agora. Até agora eu não errei uma. Quem eu falei que ia pegar, pegou. Quem eu falei que não ia pegar, não pegou. Sabe? Então, o Lenormand é muito bom na saúde. A gente tem até que se cuidar, porque gente como cartomante não pode dar diagnóstico. A gente pode ser processado por isso. Então, a gente tem que segurar a boca, porque o Lenormand mostra direitinho o que está acontecendo. Tá? O Lenormand, ele realmente é muito legal nessa parte de saúde. Teve até caso de aluna no curso, né? Eu acho que na turma da Cristina, né, Cristina? Que a gente viu o jogo, ela estava bem de saúde e eu fiz a previsão de problemas de saúde. Depois ela mandou recado no grupo que foi perfeita a previsão, que aconteceu exatamente como a gente tinha feito. E foi numa abertura da aula mesmo, em aula que a gente fez, e realmente mostrou isso. Foi no tua turma, né, Cristina? Foi, Douglas. Foi, né? Olha, torre, cruz, caixão, outra pergunta aqui. Torre, cruz e caixão próximas ao consulente, pode indicar um sofrimento silencioso? O sofrimento silencioso, ele vai estar normalmente relacionado ao contexto. Então, por exemplo, se você tem uma cruz sendo regida pelo livro, aí pode ser um sofrimento silencioso. Entendeu? Tá? Então, tem algumas cartas que mostram silêncio. Tá? Então, não necessariamente essas cartas próximas do consulente podem estar falando do sofrimento silencioso. Entendeu? Você tem que ver o contexto disso. Tá? Pode se mostrar assim, existe um macete para você descobrir pessoas na mesa. Existe, principalmente os animais, eles mostram personalidades. Eles dão características de personalidade às coisas. Se esses animais estão próximos deles de cartas da corte, eles podem estar falando de pessoas. Tá? Por isso que é importante a gente olhar esses baralhos sempre com a cartinha que tem em cima, porque ela vai ajudar a contextualizar quando é uma pessoa e quando não é. Se você tem um animal, mas em volta dele não tem nada de carta da corte, normalmente não é pessoa, está falando de uma situação. Tá? Nesse sentido. Tá bom? Gente, o urso, na escola europeia, ele está muito relacionado a uma superproteção, tá? Então, ele está muito relacionado a isso. Então, você tem que ver o contexto. É difícil falar assim, como você leu o urso na casa 1? Uma mensagem da mãe? Pode ser, entendeu? Pode ser muita coisa. Você tem que olhar o contexto. Você vai olhar os espelhos, vai olhar um monte de coisa para poder dizer, tá bom? Mas, a princípio, pode ser uma mensagem da mãe. Pode ser uma atitude da pessoa dominadora, um impulso dominador dela, agressivo. O urso também fala em força, tá? Pode ser uma série de coisas, tem que olhar, tá bom? Gente, deixa eu ver se eu programei mais coisa aqui para vocês. Eu acho que foi só isso mesmo.
Gente, a ideia era dar uma ideia para vocês de como é o meu trabalho. Vamos sair daqui, vamos voltar para a nossa sala lá. Tá? A ideia era dar para vocês uma ideia de como eu trabalho com o Lenormand, principalmente com a mesa real. Isso, exatamente. Eu uso a convenção de um lado, para mim, a foice corta à esquerda e a direita ela colhe, tá? E o livro também. Tem um lado dele que ele colhe, o lado dele que ele tem um lado dele que o segredo vai ser revelado e tem um lado dele que o segredo fica escondido. Exatamente. É dessa forma mesmo, tá? Gente, foi mais para dar uma ideia para vocês de como eu trabalho com a mesa real, de como eu trabalho com o Lenormand, de como é o meu trabalho, tá? Para instigar vocês a estudar a escola alemã, tá? Para que vocês tenham vontade de realmente se aprofundar. É muito interessante, a gente consegue pegar detalhes muito ricos numa leitura da escola alemã, tá? Quem faz curso e trabalha com isso aí é a Cristina, tá aí, a Rosa tá por aí, a Gladys já fez o curso também, né? Então, é um processo muito bacana, e a ideia para vocês desse aulão hoje é justamente para vocês terem uma ideia. Mesmo quem trabalha com a escola brasileira, você pode usar algumas ideias que eu passei hoje, por exemplo, esse método de distância. Isso ajuda bastante, sabe? Você pode acrescentar ideias. Que bom que funcionou, Érica. A ideia realmente é instigar vocês, tá? Sábado que vem a gente vai começar o curso mesmo, do zero, tá? Nós vamos começar sábado à tarde, dia 24, vai ser aos sábados das 3 às 5, tá? Nós vamos começar do zero, desde o básico até já um certo grau de avançado. Nós vamos entrar na mandala, nós vamos trabalhar a mesa real e vamos trabalhar a mandala também com o Lenormand, tá? O curso de vocês eu aumentei esse ano, o ano passado eu fazia só até a mesa real. Mas como eu estava vendo que o pessoal estava indo fazer curso de mandala com outros profissionais, eu falei, não, eu sei a mandala muito bem, então por que eu não dou a mandala também, né? Afinal, eu trabalhei com a mandala há muitos anos. Então eu comecei a incluir a mandala no currículo, né? E daí eu puxei mais um mês, porque a mandala tem derivação de tempo, tem derivação de pessoas, tem uma série de coisas na mandala, e eu vou passar todo esse conteúdo também, né, no curso básico de vocês, tá? De quem for fazer. Então, assim, quem tiver interesse, entre em contato comigo no inbox. São 4 meses de curso. A ideia é muita prática. A Cristina pode estar falando que vale a pena, né? A gente faz em média de 1 hora, depois do primeiro mês, que vocês têm a noção básica das cartas, a gente começa a fazer em média de 1 hora de teoria e 1 hora de prática. Então, a gente vai abrir jogos para vocês durante o curso, para que a gente faça uma leitura, para que vocês tenham conhecimento e aprendam a dinâmica da leitura. Eu sempre falo, né, gente? Eu sempre comento na live, até comentei, vou comentar com vocês. Não adianta você saber 1000 palavras-chave para cada carta. Lenormand é dinâmica de leitura. Se você não pegar a dinâmica da leitura, você não vai para frente. Você não se torna um grande cartomante se você não entender a dinâmica da leitura do Lenormand, tá? A mesa real a gente começa desde o início. Quando eu começar a falar das cartas, eu já vou começar a falar delas dentro de um contexto de mesa real, tá, Leidiane? A gente vai trabalhar 3 meses praticamente só com mesa real. Claro, vai entrar outros joguinhos no meio, bloco de 9, linha de 3 cartas, mas que são para ajudar a ler a mesa real, tá? Mas são praticamente 3 meses de mesa real para daí a gente ir para mandala e outros jogos, tá? Então é bastante mesa real mesmo. Porque, na verdade, eu gosto do mesa real, sou apaixonado pela mesa real. Eu amo pôr a mesa real. Sabe? Então, por isso que eu acabo realmente dando muita ênfase na mesa real, tá? Não consigo imaginar pegando a mesa real em um dia, tá, gente? Porque, na verdade, existe todo o contexto de você abrir, de você entender a dinâmica de uma mesa real de carta a carta. Então, sabe, é diferente do processo da escola brasileira com a mesa real. Você vai ver o que está na mente do consulente, o que ele está pensando, como ele está agindo, entendeu? O que vem no futuro dele, como aconteceu no passado, o que veio as situações do passado que estão influenciando hoje, como ele pode lidar com isso. Tudo isso você vê na mesa real, entendeu? E tem vezes que a mesa real ela é mais direta, tem vezes que ela
tem vezes que ela pega detalhezinhos, né, gente? O pessoal aí que fez aula comigo sabe, tem vezes que a gente tira coisas da pessoa que a pessoa fica assim, nossa, tá aí no jogo? Tá. Tá aí sim, dá para ver, dá para ver. Eu ainda brinco assim, se vocês soubessem o que eu vejo no Mesa Real, vocês não iam querer que eu abrisse a Mesa Real para vocês, porque dá para ver tudo, gente. Até detalhes sórdidos dá para ver na Mesa Real, ela mostra. Eu vou ensinar, eu acho que em maio nós vamos fazer um workshop aprofundado de Mesa Real, de Lenormand, relacionamentos e sexualidade. Então você consegue ver até como a pessoa transa, gente. Até os sonhos da pessoa sexuais você vê. Tá? É um baralho que ele traz um linguajar tão forte de detalhes que é incrível. Eu não consegui encontrar em nenhum outro baralho isso. Lenormand, realmente, para mim, né, ele é muito fofoqueiro. Ele é muito fofoqueiro e ele te dá detalhes do dia a dia, coisas que são diferentes. Durante muito tempo, eu abria o tarô e o Lenormand junto, né, na mesma leitura. Né? E o tarô ele te dá um resumo da ópera, né? É como se ele te contasse o final do filme, o tarô. O Lenormand não, o Lenormand é como vai ser o filme inteiro. Né? Diga, Leandro, você queria fazer uma pergunta? Nada, estou achando maravilhoso essa aula que você deu e fiquei muito interessado em fazer o curso sim e vou entrar em contato com você em breve. Ótimo, será muito bem-vindo, tá? Não sei, a gente vai depender dessa turma, né? Como vai fechar para sábado que vem, se a gente vai abrir em maio outra, né? Porque tem vezes que eu estou abrindo essa agora já, porque estava tendo muita procura, muita gente me mandando mensagem pedindo turma nova, turma nova. Eu falei, então vamos abrir, né? Tá todo mundo, nossa, direto no meu inbox, gente pedindo curso de Lenormand, tá? Então o Lenormand ele é muito legal, mesmo a gente que é tarólogo, que está habituado com o tarô, o Lenormand vai trazer uns detalhes que o tarô não tem. Eu tenho uma aluna minha, eu não vou citar o nome dela porque ela é famosa. Ela é famosa no meio aí, né? Mas ela é minha aluna de Lenormand, ela é professora de tarô, ela tem um espaço em São Paulo show de bola de bruxaria, de material de Wicca, de atendimento terapêutico, até quando acabar com a pandemia. Foi da minha turma, Douglas. Foi da minha turma. Foi da tua turma. Ela é super querida, eu gosto muito dela, eu conheço ela há anos já, e ela passou a abrir o tarô e Lenormand junto depois do meu curso. Ela já fez curso com todo mundo que vocês possam imaginar de Lenormand, mas ela não tinha conseguido pegar a dinâmica. E comigo ela conseguiu engrenar na dinâmica do Lenormand. E ela quer que eu, a partir que acabando essa história do Covid, se Deus quiser, logo acaba, né? Ela quer que eu vá dar curso no espaço dela em São Paulo e constelar o pessoal aí em São Paulo, né? Quem for de São Paulo. Nós temos um monte de gente aqui de São Paulo, acho que do Brasil inteiro aí, né? Tem de vários lugares aí, né? Tá? Então, assim, o Lenormand é apaixonante, gente. Vocês vão ver. Quem começa a mexer com o Lenormand, você só tem um risco. Se você lida contra o oráculo, o risco é de você deixar outro oráculo de segundo plano. Porque Estou vendo isso. Ele é fascinante. Quando você pega a dinâmica dele, ele é fascinante. Posso falar? Né? Posso falar? Né? Pode, Cristina, claro. Uhum. Eu vou falar uma coisa que, assim, eu fiz vários cursos e eu sempre falo isso nas suas aulas. O Douglas, ele não esconde um macete. Se ele tem uma coisa... Gente, tem coisa que não tem em livro. E aí ele te dá e você fala, o negócio funciona. E não tem. Eu comprei livro de tudo que é lugar, tudo que ele indicou, eu comprei, não tem. Então, ele vai além, isso que eu achei legal, porque ninguém faz isso, Douglas. Eu vivo falando Esse é o mestre. Ninguém faz isso. As pessoas escondem o macete, e ele não. Então, ele te dá, além do que está no livro, ele ainda te dá um a mais, entendeu? Então, vale muito a pena. Eu tenho a seguinte filosofia, eu acredito que quanto mais eu passar o que eu sei, mais eu vou receber de conhecimento. Eu acredito nisso. Então, eu não escondo. Parabéns. Eu não escondo o que eu sei. Eu passo mesmo para frente. Né? E então, sabe, essa é a ideia. Tá? A princípio, esse curso vai ser aos sábados. Tá? Nós vamos ter que fazer uma vez por mês no domingo, porque uma vez por mês eu tenho outros compromissos no sábado. Então, uma vez por mês, mas isso a gente vai combinar o horário com que todo mundo possa. A ideia dessa turma é no máximo 15 pessoas. Só se ficar assim, 20 até 20 dá. Mais que isso, daí a gente abre 2 turmas.
Aí eu abro uma no sábado, a gente vê um outro horário e abre uma segunda turma, divide em 2 turmas para não pesar muito, né? Para que a gente possa atender todo mundo, tá? A ideia é essa. Eu queria falar uma coisa. Diga, Rosa. Não, é para te enaltecer mesmo, Douglas, sabe? Porque, assim, eu concordo com a Cristina plenamente com tudo que ela falou ali. Eu queria acrescentar que o Douglas é uma das pessoas mais pacientes que eu conheço na minha vida, assim, sabe? Além dele ser extremamente paciente, ele é extremamente generoso, como a Cristina falou, e qualquer dúvida no grupo do WhatsApp, seja a hora que for, final de semana, nossa, a Gladys está aqui, ela sabe, a nossa turma não foi uma turma fácil, mas, nossa, foi assim, para mim, foi o que abriu para eu realmente me tornar hoje a profissional que eu sou. Tenho muito que estudar ainda, né? Mas eu acho que quem alguma vez teve problema com a europeia, eu acho que abre, sabe? Abre mesmo a mente para relação aos naipes, abre para tudo. Parabéns, professor. Parabéns. Obrigado, Rosa. Um prazer ter você sempre aí, tá? A Rosa também é profissional, trabalha com Lenormand, né? Já é um tempo aí, né? Então, tá? É uma grande pessoa, Rosa. Alguém levantou a mão ali, eu acho que foi o Bruno, né? Oi, Douglas, foi. Eu levantei outra mãozinha ali. Diga, Bruno. Você falou com cabeça de tarólogo mesmo. Você falou para quem é tarólogo quando estava falando para o Leandro que é o que eu sinto com o tarô. Ele dá o resumo da ópera, mas aí você quer saber os detalhes, mas de onde vem isso, por que que é? Não adianta você ficar puxando cartinha, mais cartinha, mais cartinha, porque aquilo vai derivando e não chega em lugar nenhum. Exatamente. Mas é o fato de você querer saber mais detalhes. É aí que você pegou a gente. O Douglas é danado, gente. Ele é marqueteiro. Mas você matou a dúvida, cara. Tô aprendendo a ser marqueteiro. Não tenho esse hábito. Tô aprendendo. Mas foi legal, foi bem legal. Para quem é tarólogo, deixa eu contar um caso que aconteceu comigo. Eu tinha uma amiga, ela é amiga da minha esposa, e ela via tarô comigo. Eu abri o tarô para ela um dia e saiu assim, saiu uma melhora financeira. Ela saiu com um carro na casa das finanças. O carro na casa da finança, quem é tarólogo sabe, né? Eu não lembro o arcano menor, mas o arcano menor era positivo, também não era negativo. Na semana seguinte, ela teve um problema no banco, o banco bloqueou a conta dela, ela ficou 15 dias com a conta bloqueada no banco. Foi um auê, né? E daí ela me ligou, Douglas, você errou, não sei o que. Eu falei, não, eu não errei, não. Aquele método que eu fiz para você é para 3 meses. Em 3 meses você vai resolver essa situação e vai sair bem financeiramente. E o que aconteceu? Ela tem a sogra dela, é de uma família envolvida com política aqui. Aí a sogra dela foi lá e deu, na época, uns 80, 90 mil para ela. Né? Assim, cobriu a conta, resolveu todos os problemas e sobrou dinheiro. Quer dizer, olha o carro aí acontecendo. Mas o consulente, ele vai olhar para você nessa situação e vai dizer assim, você errou. Ele não vai ver que o tarô vê esse resumo da ópera, entendeu? É o imediatismo. Exatamente. Se fosse o Lenormand ia mostrar todo esse processo acontecendo. Entendeu? O Lenormand mostra o processo todo. Sabe, a Cristina está falando que também está recomendando o curso de tarô comigo. Também dou curso de tarô mês que vem, que quero abrir outra turma de tarô. Né? Tarô dentro da escola do Ney, eu sigo a metodologia do Ney, apesar de usar muita coisa do Jean também, do Giancarlo também, mas a base é do Ney. Tá? Gente, dúvidas? Quem quiser fazer o curso, entre em contato comigo no inbox. Tá? Já temos algumas pessoas para esse curso e vai ser um prazer receber vocês, tirar as dúvidas, poder passar o que eu sei, né? Quero passar realmente de coração, né? Eu quero que a gente consiga se formar como uma classe mais unida de crescimento, e fazer atendimentos mais profundos mesmo, né? Para poder realmente estar ajudando melhor as pessoas, tá? O curso é 4 meses, tá, Mônica? É 4 meses o curso. A ideia é um básico intermediário, 4 meses. Depois nós vamos fazer alguns workshops mais avançados. Nós tivemos esse ano já um workshop de Lenormand, trabalho e finanças, né? Nós ficamos um dia inteiro falando só de trabalho e finanças com Lenormand, tá? Métodos e formas de você analisar isso aí. O próximo workshop que eu vou dar agora vai ser, eu acho que dia 25, vamos ver se vai formar turma.
pessoal das minhas turmas antigas quiser aprender a mandala com o Lenormand, dia 25, tá? Só tem, eu não sei se vai fechar essa turma, só tem uma pessoa até agora, tá? Mandala com Lenormand, mandala astrológica com Lenormand. Aprender derivação de tempo, derivação de pessoas, tá? E como trabalhar com o Lenormand, com a mandala, que é legal também, funciona muito bem. Tá? E a ideia para maio é fazer um workshop aprofundado de Lenormand, relacionamentos e sexo. Tá? Também é outro tema para a gente dar sequência aí, para aprofundar. E para junho, se tudo der certo, Lenormand e espiritualidade. Tá? Aí nós vamos aprender a ver magia, se tem magia, se não tem magia, que magia fizeram, o que você tem que fazer, o que a pessoa tem que fazer para desmanchar a magia, se tem obsessor, se a pessoa tem guia, não tem guia, tem mentor, que mentor é que está ali com ela, dá para ver tudo isso. Tá? Dá para ver tudo isso. Tá? O Lenormand é muito... Bom, eu sou suspeito. Tá? Ele é muito fofoqueiro. Tá? É muito fofoqueiro mesmo. Tá bom? Gente, um prazer tê-los aqui. Tá? Eu vou baixar no YouTube essa aula de vocês aqui que a gente fez hoje. Tá? Eu vou deixar disponível no YouTube e eu passo o link para vocês também aqui no grupo do WhatsApp. Tá? Eu vou jogar no meu canal do YouTube, vou deixar aberta, não vou deixar restrita a aula. Tá? Mas vou passar o link para vocês, né? E entrem lá no YouTube, se inscrevam no canal, tá? Estou sempre fazendo lá algumas postagens, né? O canal está começando ainda, tá? Mas foi um prazer tê-los aqui essa noite. Eu espero que eu possa ter ajudado um pouco, ter dado um pouquinho de conhecimento do que eu sei para vocês, dividido minha história com o Lenormand com vocês. Tá bom, gente? Foi um prazer Douglas, tê-los e aqui. As pessoas que querem saber do preço, é chamar em inbox, é isso? Isso, me chama em box no WhatsApp, tá? Quem quiser fazer, e daí a gente vai trocando informações, eu passo os maiores detalhes que vocês precisarem, tá bom? Tchau, Douglas. Gratidão a Obrigada, todos. boa noite. Boa noite, Prazer em conhecê-lo. Boa noite. Prazer foi meu, Leandro. Tudo de bom para vocês. Boa sorte para o novo curso aí. Obrigado, Gladys. Gratidão. Boa noite. Que bom que você está aqui. Boa noite, boa sorte. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Muito obrigada. Boa noite a todos.